Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Astarion. É, eu vou falar um pouco nessa aula sobre tipos de dados, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, tipo de um número, tipo de teste, né? Então tudo isso ele tá dizendo que é uma classe, né? É uma classe string, é uma classe inteiro. Então, uma classe, de certa forma, é uma estrutura de dados, porque é uma maneira de você organizar os seus dados, né? A estrutura de dados ela é isso, é uma maneira de você organizar os seus dados, e aí você compõe tipos, né? E cada estrutura de dados tem propriedades diferentes. Então a gente tem, por exemplo, uma lista. Eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, ls igual 1, 3, 7, 9. Opa, tá, enfim. Aqui. E eu posso colocar itens iguais nessa lista, tá? Não é proibido, ok? Só que, olha só isso aqui. Se eu tenho um set, o que é um set? É um conjunto, né? Se eu tenho um set dessa lista, se eu converto essa lista para um set, para um conjunto, ele só vai repetir uma vez cada elemento, entendeu? Então, o conjunto ele não tem duplicados, é tipo um conjunto matemático mesmo, né? Se você for parar para pensar. Aí a gente tem o conjunto, ele é um tipo de estrutura de dados, né? A lista é outro. A lista, quais que são as propriedades da lista aqui no Python, né? Ela é uma lista circular, então quer dizer que eu posso pegar ela de trás para frente, né? Outra característica da lista, ela é mutável, né? Então eu posso acessar um elemento na posição que eu quero e trocar. E esse elemento vai ser um A. E nem sempre isso é desejável, né? Mas a gente consegue alterar esse elemento e inclusive modificar o tipo dele, né? Que às vezes pode ser um problema aí pra gente, né? Enfim, a lista é isso, né? Ela é um arranjo aí, ela é uma estrutura de dados que você consegue colocar itens, tirar itens, fazer operações, né? Ela pode ter duplicatas e ela é uma lista, como uma lista de supermercado que você leva, como uma lista de afazeres que você tenha, enfim. Que mais? A gente tem os dicionários. Eu vou chamar de dício, né? Eu vou colocar teste igual 1, 2, 3 e batata 5. Por quê? Não sei, não faz sentido nenhum esse dicionário. Mas o fato é que se eu acesso. Eita! Se eu acesso ele na posição teste, ó, ele me devolve o que está naquela posição, tá? E isso é diferente um pouco da lista, porque a lista ela pressupõe que a gente consegue acessar por números, ela é indexada. Enquanto o dicionário não. O dicionário ele é justamente que nem um dicionário que a gente possui, dicionário de bolso, dicionário de grande, enfim, né? Ele é uma palavra que está associada com. Aqui não seria um significado, mas ela tem um dado atrelado a ela, né? Então eu posso ter um dicionário, por exemplo, dício 2, né? Igual a, sei lá, teste, e aí ele vai ter, não vai ser nem um inteiro que vai estar associado, pode ser tipo, sei lá, outra palavra até. Então, teste ratatá, por exemplo, isso.
tá? E aí, se eu acesso na posição teste, vai estar lá, né? E se eu acesso de CO2 na posição ratatá, ele não existe. Ó, erro de chave, né? Que mais? A gente tem alguns métodos nos nossos dicionários. Então eu posso colocar, por exemplo, dicio2.get teste, ok? E ele vai me devolver se ele encontrar. E se ele não encontrar, eu vou colocar uma chave que não existe, ó. Ele me retorna alguma coisa. Eu vou chamar de T. Epa. Nossa, que estranho. Tem nada nessa? Ah, ele devolve none. Tá. Mas também tem outra coisa. Dicio2.get keys. Eu acho que é isso. Values. Values eu sei que tem. Ponto keys, tá? Então, ó, eu posso pegar só os valores ou só as chaves. Para eu pegar as chaves e os valores, é só pegar o dicionário, né? Não tem. Eu não sei se tem um método, mas get items, acho que é isso. Ponto items. Aí, ó. Ponto items, você recebe uma tupla, né? O que que é uma tupla? Ela é... pensa nela como se fosse uma lista imutável. Só que ela é um pouco mais poderosa que isso. Por quê? Imagina que você tem um banco de dados, né? E nesse banco de dados eu tenho, por exemplo, sei lá, pessoa, né? E aí essa pessoa, ela vai ter, por exemplo, sei lá, nome, dois pontos, Eduardo, né? Idade, 10, digamos. E tá. Nome, idade, peso. Idade 20. Bom, peso 80. Ok? E aí, o que vai acontecer? Só que eu quero que eu não vou querer guardar ela num dicionário. Então eu vou fazer tipo dupla pessoa igual Eduardo 20 80. Ok? Posso fazer dessa forma também. E o que é interessante, contanto que você saiba aonde está cada informação, você não se perde, ó. Você pode pegar ela na posição 1, posição 2, ok? Então, a tupla, ela serve como um registro no banco de dados. Pensa assim, você pode armazenar uma pessoa, você pode primeiro armazenar o nome dela, depois a idade, depois o peso, tá? Então, é um exemplo. É um exemplo fraco, mas ainda é um exemplo. E aí você tem as tuplas, então. Então a gente hoje viu tuplas, dicionários, conjuntos, também chamado de set. E a gente viu também listas, certo? Eu acho que esse vídeo já está ficando um pouco longo, então por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtem, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz uma doação aí para engajar,
Obrigado e até a próxima.